Eu quero falar com vocês sobre uma estratégia muito interessante e saudável que nós podemos usar no emagrecimento. Sim, nós vamos falar sobre como utilizar a nossa gordura para ativar o processo de emagrecimento sem efeitos colaterais e sem problemas de saúde. Vamos conversar e explicar de maneira detalhada como nós podemos usar a nossa gordura para ativar o processo de emagrecimento? Nós temos conversado até aqui sobre inflamação, processo digestório e como nós ativamos neuroreceptores específicos para determinados macronutrientes. Então, como eu posso usar a minha gordura se eu quero emagrecer? O que acontece no processo de emagrecimento? Como que o meu corpo pode lidar com isso? No processo de cetogênese, tá? Numa cetogenia, significa que o meu corpo vai produzir corpos cetônicos. Isso é interessante. Por que é interessante? O meu corpo só vai conseguir produzir corpos cetônicos se eu estiver com a glicose baixa, muito baixa. E como que eu consigo isso? Não fornecendo alimentos que se convertem em glicose rapidamente? Sim, boa ideia. Solicitando energia, solicitando gasto energético sem ter fornecido alimentos que se convertem em glicose rapidamente? Isso mesmo. Como é esse processo? Eu vou convidar você para se inscrever no nosso canal se você ainda não é inscrito, para que faça sentido o que nós vamos conversar agora, ok? Vamos falar sobre como utilizar a gordura a nosso favor e como emagrecer de maneira saudável. Olha só, se nós já sabemos como ativar neuroreceptores que lidam com os macronutrientes que são carboidrato, gordura e proteína, por que nós não podemos ativar receptores específicos que lidam com gordura, já que é essa gordura que nós queremos mobilizar do nosso corpo no emagrecimento? E se num ambiente onde a glicose está baixa, eu começo a produzir corpos cetônicos, como isso acontece? Acontece se eu sinalizar e fornecer gordura. Tem que ser uma pequena quantidade, só para eu ativar receptores. Quais gorduras podem ser essas? Gorduras que você lida bem com isso. Eu vou falar algumas possibilidades de gordura que nós podemos utilizar, que já vem sido divulgado, que já vem sido promovido, mas eu quero falar sobre um detalhe interessante. Nós falamos ultimamente sobre quais alimentos são fontes de gordura, mas alguns desses alimentos fornecem fibras também. Então eu quero falar de um alimento específico. Claro que nós podemos usar produtos. Nós podemos usar, por exemplo, o ácido caprílico para quebrar o jejum. Uma pequena dose, miligramas, 200, 300 miligramas, que pode ser sim numa cápsula, tá? Nós temos que manter nosso corpo hidratado e ter acesso a uma pequena quantidade de gordura dessa forma para ativar neuroreceptores. Com isso, eu não vou fazer pico de insulina e não vou fazer pico glicêmico. Então, o meu corpo vai buscar energia onde ele tem. E se eu já ativei neuroreceptores para isso, meu corpo entendeu qual é a forma, qual é a maneira, qual é o tipo de energia que ele vai utilizar. Então, eu preciso dessa adaptação. Como que eu consigo isso? Olha só, se eu forneço para o meu corpo uma pequena quantidade de gordura e começo a me movimentar, muitas pessoas já estão acostumadas com atividades mais intensas, exercícios aeróbicos, algumas pessoas já até conseguem correr sem ter comido antes. Algumas pessoas conseguem treinar, fazer musculação sem ter comido antes. Algumas pessoas conseguem fazer atividades domésticas sem ter comido antes. A gente pode limpar a casa, a gente pode organizar coisas, a gente pode fazer leves caminhadas, alongamento, um tempo de yoga,
uma sessão de pilates, qualquer atividade que ative nosso gasto energético, se nós já tivermos fornecido um elemento que ativou neuroreceptor para isso, vai ativar esse gasto energético a partir do consumo de gordura. Vamos pensar sobre isso? Os baixos níveis de glicose sanguínea vão ativar a resposta hepática, vão ativar a resposta pancreática, e na resposta pancreática eles vão ativar glucagon. É o que a gente tem ouvido falar muito ultimamente de GLP-1 para emagrecer. Nosso corpo pode providenciar isto com baixa glicose sanguínea. O nosso corpo vai ativar resposta pancreática no pâncreas para trazer glucagon para a ação. O que o glucagon vai fazer? Ativar uma resposta que é hormônio dependente. O glucagon é um hormônio. Ele vai ativar LHS, lipase, hormônio sensível. O que é lipase? É uma enzima que quebra lipídio. Lipídio, gordura. A enzima termina com a palavra ase é porque ela quebra. Lipase quebra gordura. Hormônio sensível. Então, quando um hormônio é ativado, esta enzima é ativada para trabalhar. O que essa enzima vai fazer? Atuar no adipócito, que é a célula de gordura. Para quê? Para abrir essa célula e quebrar ácido graxo em glicerol. Vai abrir e vai dividir esses elementos para que sejam levados fígado, corrente sanguínea, para que sejam convertidos em energia. Quais são os tecidos que vão solicitar essa energia? Músculo, coração, adrenais e pulmão. Em estados onde acontece com mais frequência ou mais intensamente essa menor glicose sanguínea, baixa glicose sanguínea, é liberado CO2 quando é produzido esses corpos cetônicos. E o que a gente pode perceber neste momento? Esse CO2 que é liberado, ele muda o hálito. A gente fica com o hálito cetogênico. Isso acontece muito no diabético que tem hipoglicemia com frequência. O que nós podemos fazer neste momento? Pensar se nós estamos cuidando do nosso fígado, porque nós temos que ter consciência que essas moléculas que vão ser quebradas, elas estão segurando vitaminas que dependem de gordura, mas também toxina. Isso, o nosso fígado já está trabalhando para diluir gorduras, para lidar com conversão de vitaminas e vai ter que lidar com toxina que a nossa gordura vai liberar. É ele que vai depurar tudo isso. Então nós temos que pensar como nós estamos preparando o nosso fígado para lidar com isso. Lu, mas você está falando até aqui que eu vou ter que fazer atividade em jejum, eu não consigo, eu passo mal. Será que a gente não vai passar mais mal ainda se a gente usar um medicamento que é similar a esse glucagon para ter esse efeito? Será que quando é o nosso corpo que atinge esse momento, não é de maneira que a gente consegue se adaptar? E se a gente está consciente, prestando atenção, se hidratando e fazendo o que o nosso corpo consegue dentro dos nossos limites, nós não vamos evoluir de maneira que seja perene? Será que nós não temos melhor benefício com isso? Eu vou dar agora uma sugestão para a gente não ter esse medo de passar mal. Porque muitas vezes a gente passa mal, mas não é porque está faltando nutriente. Não é de fome que a gente passa mal quando está fazendo uma atividade física sem ter comido, tá? Muitas vezes a gente tem ansiedade, a gente está preocupada demais com o que está acontecendo e está pensando em comer. Isso já traz essas sensações. Mas o que pode acontecer também é uma hipotensão. Nossa pressão arterial pode baixar. Então, quando eu dou um exemplo que pode ser um ácido caprílico, que é uma fração do óleo de coco, que pode ser um produto em cápsulas, eu posso trazer também uma solução que vai nos trazer mais benefício ainda. Se nós comermos uma azeitona, lembra que nos vídeos anteriores eu falei com vocês que a azeitona é gordura?
Se nós comemos uma azeitona vai dar uns 3, 5 gramas. Nessa azeitona a gente já tem uma quantidade de sódio, a azeitona é salgadinha, lembram disso? E a azeitona é uma gordura. A gente vai prevenir uma queda, uma baixa na pressão arterial. Mais um detalhe muito importante. A azeitona contém vanádio. O vanádio, às vezes a gente até prescreve para manipular, para suplementar. Por que que a gente usa isso? Porque quando a nossa insulina não está conseguindo cumprir com o trabalho dela, que é pegar a glicose e levar para dentro da célula, o vanádio consegue fazer isso, esse trabalhinho, ele consegue essa ação. Então, muitas vezes, a gente suplementa vanádio quelado quando a insulina está ali e não consegue fazer o trabalho dela ou falta insulina para fazer o trabalho dela, que é levar glicose para a célula. E, afinal de contas, nós temos glicose nesse momento, porque nós quebramos as células de gordura e dividimos em glicerol. Vamos pensar junto e trazer para o que tem na nossa casa, que a gente providenciou para a nossa vida prática e observarmos e percebemos que nosso corpo consegue trazer para a gente o que muitas vezes a gente vai buscar querendo uma resposta rápida, querendo comprar um resultado. E isso pode nos trazer efeitos colaterais indesejados e danos à nossa saúde. Nós podemos falar de como proteger o fígado. Essas gorduras e até o óleo próprio do abacate são protetores do fígado. Se eu como uma gordura, o que eu tenho que pensar antes? Que eu tenho que evitar que ela seja associada a açúcar. Então, muitas vezes, quando eu sugiro o abacate, a pessoa fala assim: Lu, eu adoro abacate, eu comia muito abacate quando eu era criança, eu tomava frappé de abacate, era abacate, leite e açúcar. Hoje em dia a gente sabe que se a gente fizer isso, a gente está prejudicando muito a nossa saúde. Se a gente não consegue comer o abacate puro, a gente pode levar ele para o salgado, nunca para o doce. Açúcar associado à gordura faz muito mal. Se nós vamos comer gordura, nós podemos trazê-la para o ácido e para um salgado, nunca para o doce. Vamos trazer isso para o nosso corpo e vamos lembrar que é um super investimento, tá? Se a gente não consegue comer o abacate, nós podemos tomar óleo de abacate. Se o sabor é estranho, nós podemos comprar o produto em cápsula, o óleo de abacate e usar isso para dar o start, sim, para a gente sinalizar para o nosso corpo de manhã que é gordura que ele vai usar. Cetogenia é o que o nosso corpo faz. Ele produz corpos cetônicos se ele tiver menos glicose. É da nossa natureza divina e maravilhosa. Uma dieta cetogênica não deve conter produtos ultraprocessados à base de gordura saturada, associadas a gordura hidrogenada, saborizante, estabilizante, emulsificante. A dieta cetogênica não é o que você coloca no seu corpo já pronto, tá? O seu metabolismo vai produzir corpos cetônicos, você vai fazer uma cetogenia, o seu corpo vai produzir isso para você. Não é um produto que você vai comprar e colocar dentro de você. Vamos pensar juntos cada vez mais para trazer para a nossa vida prática e elucidar, para a gente ter noção, para a gente ter consciência que nós temos acesso à nossa saúde cada vez mais de maneira simplificada.